Que bom ter a sua companhia aí do outro lado da telinha. Nós vamos juntos até o meio-dia, ao vivo. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom, e a gente está aqui recebendo hoje a minha amiga Ana Paula Araújo, jornalista, apresentadora do Bom Dia Brasil, que está se lançando como escritora com esse trabalho aqui, olha. Abuso, a cultura do estupro no Brasil, pela Globo Livros. Um trabalho que é, na verdade, um grande trabalho de reportagem. Foram 4 anos de pesquisa e um tema muito, muito importante. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem uma vítima de estupro a cada 8 minutos. A gente até fez questão de colocar aqui no telão para que a gente olhe e acredite nesse dado, porque é assustador. Se você imaginar, são 180 estupros por dia. Esses dados são de 2018, quando foram registrados mais de 66 mil casos, o maior número já apurado. Mais de 80% das vítimas são mulheres e 53% tinham até 13 anos de idade. E vale lembrar que esses números são só das vítimas que denunciaram. Agora, imagina como isso aumentaria se nós levássemos em conta todas as outras pessoas e mulheres que não registraram o número. E é muito, muito grande, né, Ana? A diferença entre quem registra e quem não registra. Exatamente. A estimativa é que só 10% registrem, Fátima. Antes de mais nada, bom dia. Um prazer estar aqui com você. Obrigado por me receber, pelo carinho comigo, pelo carinho com esse trabalho que é tão importante. Eu espero que ajude muita gente. Como você estava dizendo, né, a gente estava conversando aqui, só 10% conseguem registrar. E dessas pessoas que registram, ainda por cima, se você for olhar a solução de crimes, os casos que realmente têm uma punição, são muito pequenos. Então, a gente pode dizer com certeza que é um crime que é totalmente impune aqui no Brasil. Agora, o porquê de você escolher esse tema? Porque é um tema difícil. Eu estava lendo durante o fim de semana, tem horas que você tem que parar, você lê e você quer parar porque você quer refletir, você quer acreditar naquela tristeza toda. O que te fez buscar esse tema? Por isso que eu demorei tanto para escrever também, viu, Fátima? Primeiro, assim, eu continuei com o meu trabalho aqui na TV e para viajar pelo Brasil fazendo as entrevistas foi um pouco complicado também. E porque na hora de escrever e parar para reler aqueles depoimentos, me reencontrar com aquelas histórias, algumas vezes eu precisava também parar um pouco, às vezes deixava uma semana de escrever para poder, senão você começa também a mergulhar demais de tanto sofrimento. E, enfim, a gente não pode perder de vista também que há outras coisas. O livro também traz muitas mensagens bacanas de mulheres que conseguiram superar seus traumas, traz caminhos, também traz muita informação de como denunciar, o que é o direito da mulher, o que pode ser exigido. E por que eu fui por esse caminho, por que eu escolhi? Porque eu acho que essa é uma realidade que faz parte da vida de todas nós mulheres. Quando eu comecei a escrever um livro, várias amigas vieram me contar de episódios de estupro ou de outros abusos sexuais menores que são parte da vida de todas nós. Não conheço uma que não tenha passado, né, um episódio de abuso em transporte público, em festa cheia. Há muitos casos de estupros dentro de universidades, por exemplo, que raramente são denunciados. Então foi uma maneira minha de contribuir um pouquinho para, quem sabe, a gente deixar uma vida um pouco melhor para as nossas filhas, para nós todas. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir alguns trechos que a gente pediu para algumas atrizes gravarem. Esse primeiro é da Gabriela Medvedovsky e mostra um pouquinho do perfil do agressor. E é muito assustador, porque ele está muito perto de nós. Vamos ver. Quem é o agressor? Nossa casa era muito pequena. Minha irmã e eu dormíamos em um beliche na sala, perto do sofá, onde meu padrasto fingia assistir TV. Era só minha mãe ir dormir que o pesadelo começava. Eu ficava na cama de baixo e toda noite acordava sendo alisada por ele, que também apertava meus seios com força. A minha irmã, tadinha, sofreu ainda mais. Desde os 6 anos de idade, meu padrasto inventava que ia dar banho nela só para ficar tocando suas partes íntimas. Tudo isso sempre que minha mãe saía para trabalhar. Ele ameaçava a gente, dizendo que se alguém contasse o que acontecia, a gente ia apanhar muito. E no outro dia seria muito pior. Bom, esse é o caso que o padrasto é o abusador e ele está dentro de casa, né? Eu vou convidar para conversar com a gente, sem identificar o nome dela, como a Ana também fez no livro, foi uma das personagens entrevistadas pela Ana, sem identificar também a imagem dela, porque ela prefere continuar protegida, porque já é um ato de muita coragem só falar sobre isso, né? Então a gente está recebendo a Júlia, que foi vítima de um estupro e que deu esse depoimento, então. Júlia, bom dia, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Eu queria que você falasse para a gente quando começaram com você os abusos.
Então, bom dia, Fátima. Bom dia, Ana Paula também. Começou quando eu era bem pequena mesmo, por volta assim, de uns 3, não me lembro, 3 até 4 anos, mais ou menos. Com meu pai, né? E me levava para passear de carro, porque a minha mãe, né, mesmo, sem saber, minha mãe deixava. Então começou mesmo nessa fase, de 3 para 4 anos, se eu não me engano, até 5 anos de idade. E eu saía para comprar cigarro, né, ou qualquer coisa, aproveitava aquele lance, né, das saídas, para me levar para um lugar muito, um lugar bem distante. E criança gosta mesmo de passear, andar de carro, e eu gostava. Então tem uma cena que eu lembro que isso ficou bem gravado na minha mente. Ele me levou para um lugar bem aberto, né, e botou o carro ali naquele local. E daí ele mandava que eu segurasse, né, nas partes íntimas dele, tocasse, alisasse. E eu fazia, porque eu era criança e eu só queria passear. Aí, de repente, ele olhou e rapidamente ele saiu dali, procurou se sair dali. E eu falei, vai sair? Você não, pegou, dividiu, voltou, né, ligou o carro e saiu, entendeu? Mas todas as oportunidades que ele tinha, e a minha mãe, né, por ter muitos filhos, ela, sem saber, me mandava, né, me mandava pro perigo. Ô, Júlia, em algum momento você dava algum sinal, quer dizer, que outras mães que estejam em casa, por exemplo, assistindo a sua entrevista, podem estar pensando assim, mas era o pai dela, acima de qualquer suspeita, uma pessoa que estava ali, que jantava em casa, né, que tinha convivência direto, mas você certamente teve mudanças de comportamento, alguma coisa. O que você poderia dizer que pudesse alertar mães e pais para que prestassem atenção, as mães principalmente? Sim, sim. Eu era muito agressiva, eu não tinha um bom contato com nenhuma das pessoas da minha família. E eu era rebelde, eu cresci assim, né, dizendo que eu era rebelde, que eu brigava com todo mundo, né, porque eu acho não, isso são os sinais mesmo que uma criança apresenta. E você dizia que não queria ir com ele, por exemplo? Dizia que não gostava mais de passear de carro? Chegou uma época, assim, eu não queria. Não queria porque todas as vezes que acontecia isso, de sair, de entrar dentro do carro, ele falava, me pedia para tocar nas partes íntimas dele. Uhum. Então chegou uma época que mãe, eu não quero, não vou. Por ela ter muitos filhos, né, e de repente, você sabe que muitas crianças, se tiver aquela oportunidade, né, no caso a mãe, vai. E ele era considerado uma pessoa respeitada pela família, patriarca, né, vamos dizer. E ninguém suspeitava, né, que de repente ele pudesse estar fazendo aquilo. Porque ele era um pedófilo, né? E ele só mexia mesmo com crianças. Ele não... o desejo dele era só criança. Entendi. Entendeu? Você deve ter ouvido tantas histórias assim, né? Porque ali dentro de casa é tão difícil de acreditar, né? Tão difícil de ter coragem de falar contra o próprio pai, né? Esse caso da Júlia é bem emblemático do que acontece dentro da casa de muita gente, Fátima. Aquele pai, acima de qualquer suspeita, que agia ali como um homem muito moralista. Rígido, né? Muito rígido, controlador. Quando a Júlia começou a namorar, ele chamou o namorado lá para perguntar, mas quais são suas intenções? Fazia esse tipo, acima de qualquer suspeita, ajudava a família toda, era o mais bem-sucedido ali da família. E, no entanto, cometia esses abusos. E a Júlia, depois, quando ela ficou adolescente, ela tentou algumas vezes falar para a mãe, e a mãe também não queria acreditar, não queria ouvir, não queria saber. Isso é muito doloroso, sabe? Quando as mães escutam os depoimentos da criança e não acreditam ou não querem acreditar. Por outro lado, eu entrevistei algumas vítimas que as mães, quando descobriram, saíram muito em defesa, protegeram suas filhas e, olha, essas pessoas se recuperaram do trauma com muito mais facilidade. O apoio da família, de quem está em volta, faz toda a diferença. A gente até separou um outro trecho que quem vai ler para a gente é a Cris Viana, e que trata exatamente dessa questão, da questão da omissão da família e como isso pesa nessa recuperação de algo que é tão brutal, né? Vamos ver. Omissão de família. Ele era o nosso tio preferido,
Mesmo sem filhos, ele tinha um quarto cheio de ursos de pelúcia que eu e minha irmã adorávamos. Eu tinha 5 e minha irmã 6 anos. A primeira vez foi numa festa. Ele chamou a gente para brincar no quarto dos ursos. E quando chegamos lá, ele puxou a minha irmã, tapou a boca dela, apontou uma faca para mim e a violentou. Eu gritava muito, chorava, mas o som estava alto e as pessoas estavam bêbadas e diziam que aquilo era birra de criança. Tudo piorou quando a mulher do meu tio entrou no quarto e viu a cena. Num primeiro momento, ela pulou em cima dele pedindo para ele parar. Ele empurrou ela para fora do quarto e, em vez dela pedir ajuda pra gente, ela ficou no corredor para despistar quem passasse. Me dói até hoje ver que ela estava mais preocupada em evitar um escândalo do que ajudar a gente. Eu vou até perguntar para a Júlia, porque, na verdade, ela, num determinado momento, contou realmente para a mãe por conta de uma prima que passou pela mesma coisa. A tia foi contar para a mãe. Você sentiu algum tipo de apoio, Júlia? Você conseguiu perdoar essa distância e o fato das pessoas não acreditarem no que você tinha para contar? Sim, Fátima. Hoje, sim. Eu cheguei até a começar a contar para minha mãe. Mas quando eu vi a reação dela, eu percebi que ela não teria coragem de ouvir, né, os detalhes do que aconteceu, do que vinha acontecendo. Então, essa pessoa, né, na minha família ligada, que aconteceu com a filha dela, ela teve uma atitude bem diferente da minha mãe. Ela tomou atitude, né, e tirou a filha de dentro daquele local. Eu não. Eu continuei. Uhum. Mas a minha mãe, em momento nenhum, abraçou aquela causa. Eu acho que ela ficou com tanto medo, né, e tão horrorizada pelo que eu poderia contar, e eu preferi não contar para ela exatamente o que aconteceu na minha vida, na fase criança, até adolescência, até quase adolescência. Uhum. Eu percebi ali que ela não tinha estrutura para ouvir. A gente vê um amadurecimento muito precoce, né? E muitas vezes a dificuldade financeira dessa mulher de não poder se sustentar sozinha, com vários filhos, faz com que ela bote uma venda nos olhos, né? E não consiga dar esse passo tão importante, né? E fica muitas vezes também, Fátima, além da questão financeira, aquele pensamento, de que homem é assim mesmo, disso acontece, vamos esquecer isso e vamos passar para frente. Só que a vítima não esquece, né? E aí passa, às vezes, o resto da vida convivendo com aquele estuprador em almoços domingos, junto com a família, e muitas vezes, sem as pessoas saberem de nada, ou fazendo vista grossa, fingindo que aquilo não aconteceu. É muito duro. E tem também a questão de você falar ali, é verdade, que é um tipo de crime que a vítima se sente culpada. Muitas vezes, pela forma, exatamente como hoje meninas e meninos ainda são educados, com tantas diferenças, né? Faz ela olhe e pense assim, não, mas eu devo ter colaborado para alguma coisa, né? Ou eu poderia ter evitado, o que eu poderia ter feito para ter evitado essa violência de que eu fui vítima. Isso faz para a gente ver também assim na polícia, na justiça, aquelas reações de desconfiança da vítima, sabe? Quando às vezes a vítima vai finalmente criar coragem. É difícil, aquele né? pouquinho De coragem. 10% que vão lá para a delegacia realmente prestar queixa, muitas vezes escutam do policial, mas você tem certeza que isso aconteceu? Você sabe que você vai acabar com a vida dele, né? Você quer mesmo denunciar? Mas o que você estava vestindo? Onde que você estava? Qual o horário, né? Qual horário? Você estava na rua? Como se de alguma maneira, algum comportamento da vítima pudesse induzir uma pessoa a cometer um crime bárbaro desse, né? Não, se fosse assim, né? Não teria assim. Crianças tão pequenas, infelizmente isso acontece desde bebê até a última idade. Sim. Então, né, aconteceria em países que são que tem um tipo de religião e de roupa que cobre completamente o corpo da mulher e que tem índices altíssimos de estupro. Exatamente. Então, não tem nenhum tipo de relação, né? Isso que você falou chama aqui o terceiro pedaço que a gente separou, com a Jennifer Nascimento lendo para a gente, exatamente sobre isso, sobre a dificuldade que é você chegar a falar e não ter esse apoio. Vamos ver. Perdoar quem cometeu o crime, mas não consegue perdoar quem não deu a mão, quem não estendeu a mão, né? Eu peguei vários casos assim, Fátima. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção, como é que às vezes as vítimas conseguiam até, de alguma maneira, superar um pouco a violência do estupro, mas ficavam para sempre
com muita raiva da juíza que desconfiou, do promotor de justiça que fez piadinha, do policial que fez insinuações. Essa é uma mágoa que fica, porque vem exatamente de quem deveria acolher. Assim como fica a mágoa de muitas filhas diante das mães que não reagem. E claro que é muito mais você perdoar um crime como esse vindo do seu pai do que de um estranho, porque, né, são situações diferentes. O pai, a paternidade pressupõe cuidado, né? E aí eu fico pensando como é que foi para você encarar e conversar também com os estupradores, com os abusadores, porque a Ana ouviu as vítimas, as famílias, autoridades, mas também quem cometeu esses crimes, né? Fátima, foi muito difícil. Eu falo que foram dois momentos assim de nó na garganta o tempo todo, por motivos completamente diferentes, né? Com as vítimas, por me botar no lugar, ou às vezes por terem filhas da idade da minha filha que passaram por aquilo. E porque dá muita raiva, sabe? Muitos deles pelo cinismo, porque simplesmente negavam. O estupro é um crime muito visto dentro das cadeias, os próprios estupradores têm que ficar numa ala separada para não serem mortos, espancados pelos outros presidiários. E também porque aqueles que realmente assumiam contavam os crimes assim na maior frieza. Diziam exatamente o que tinham feito. Tinha um que, inclusive, para mim, ele até não falou, mas para outros presos na cadeia, ele ficava se vangloriando de como ele tinha dominado as vítimas, de como a vítima ficava assustada, de como ela tentava chamar a atenção de quem estivesse passando na rua. Esse era um caso que atacava mulheres na rua, não um caso de dentro de casa. Mas é sempre muito... a maneira como eles falam, contando o que aconteceu, sem nenhum remorso, tentando talvez até fingir ali um pouco, sim, me arrependo, mas tenho certeza que não, né? Soltos de novo, só se arrependem porque foram presos, soltos o comportamento já é completamente diferente. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não sabia é que, por exemplo, até a forma como essa vítima fica machucada ou tem sinais de que realmente externos de que foi estuprado, conta mais. Ou seja, se você está sendo alvo de um ataque e você fica paralisada e você não tem uma reação, isso era analisado como se fosse uma concessão. Ou seja, não era levado em conta que você podia não ter tido o poder de reação. Não, e às vezes também tem casos que você mesmo tenta reagir, mas tem uma hora que a pessoa não consegue mais, não vai conseguir lutar. Às vezes, um caso, por exemplo, teve na Espanha, isso é uma discussão no mundo inteiro, um caso de um estupro coletivo que ficou muito famoso porque foram 5 rapazes que pegaram uma moça, filmaram as imagens, ela ficou completamente paralisada, seria também fora de qualquer razoabilidade pedir para uma moça lutar contra 5 homens. E quando essas imagens foram divulgadas, o caso foi para a justiça, eles primeiro foram condenados por uma agressão sexual de potencial menor. Porque a justiça entendeu que como ela não lutou, como não houve luta, que não havia o crime de estupro. É muito assustador que você tem. Depois houve muito protesto e tal, a sentença foi reformada. E aqui também, no Brasil, hoje, isso talvez já seja visto de um outro jeito? Ou você acha que ainda tem... É difícil quando essa mulher não vai quase às vias de fato? Né? Eu acho que tem algumas questões nisso, Fátima. Primeiro, a própria vítima se sente mais culpada quando ela não reagiu. Ela começa a pensar, por que eu não fiz alguma coisa? Será que de alguma maneira eu poderia ter evitado esse resultado? E aqui é bom fazer um esclarecimento que existe uma coisa em psiquiatria chamada paralisia do estupro, que a vítima realmente não consegue reagir. Ela fica tão petrificada, tão chocada, que ela não consegue reagir. Isso não faz dela culpada de maneira nenhuma, pelo contrário, é ainda mais vítima, né? Porque ainda passou por essa situação sem conseguir nem tentar, ao menos, se defender. E na justiça o que acontece é que o crime de estupro já tem poucas provas, é difícil provar. Geralmente é um crime que não tem testemunha, que pode não deixar muitas marcas. Então, por isso, às vezes, quando há uma luta, as marcas podem servir de prova e isso ajuda a fortalecer um pouco mais a causa. Mas também, como muita gente demora para procurar a polícia, porque fica muito constrangido, porque é difícil. As perguntas vão fazer reviver, o exame é delicado, tudo é... E aí, às vezes, quando chegam a procurar, já não tem nem mais aquelas marcas que poderiam servir de prova. Olha só, na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro. O banco de dados vai guardar a descrição de características físicas, impressão digital e perfil genético, além de fotos, local de moradia e de trabalho dos condenados pelo crime. Quer dizer, seria uma forma de você, pelo menos, ter um cadastro dessas pessoas, porque elas acabam sendo soltas, infelizmente, né? Exatamente. Elas acabam voltando para as ruas e é muito difícil que isso não volte a acontecer, infelizmente, né? Agora, acho que a gente, assim... Você que ouviu tantas pessoas, deixa eu só, para fechar com a Júlia, falar o seguinte. Júlia, de alguma maneira, falar sobre tudo isso, por mais doloroso que seja, tira algum tipo de peso, Júlia, de você? Quer dizer, faz com que você encare tudo que você passou de um jeito diferente? Sim. Hoje eu
falo com tranquilidade, entendeu? Há algum tempo, alguns anos atrás, não. Eu tinha vergonha, eu tinha... não conseguia falar, não me abrir, né? Da forma como tudo aconteceu. Porque eu me sentia culpada, né? Por ter deixado tantas coisas acontecerem ao longo dos anos, entendeu? E também por viver dentro de uma casa em que todos achavam que ele, o abusador, era certo, né? Então eu me via errada, entendeu? É muito complicado. Hoje eu falo com mais tranquilidade. E você conseguiu perdoar, Júlia? Então, é incrível, né? Eu estava até conversando com a minha filha sobre isso. Sim, eu perdoei. Até porque eu precisava não perdoar os atos dele, né? Mas me perdoar também por tudo que aconteceu, entendeu? Para eu poder levar minha vida adiante. Seguir em focar frente. na educação dos meus filhos, porque o foco principal são os meus filhos, entendeu? Júlia, eu quero dizer para... Diga. Pode falar, desculpa. Não. Pode continuar você, por favor. Então, eles me deram muita força, né? Às vezes eu paro e penso como é que, quando eu olho para trás, né? Como essa entrevista, como esse livro da Ana, né? Aconteceu e eu recebi a telefonema semana passada, eu até confesso, eu fiquei 2 noites sem conseguir dormir, porque eu não tenho tempo, né? Então foram cenas que foram aparecendo na minha mente e foram como se fosse um filme, desde a minha idade lá, de 3 para 4 anos, até a minha adolescência, e foi muito complicado. Cenas fortes, cenas que marcaram, entendeu? E foi difícil, foi difícil reviver, mas consegui, entendeu? Passar por aquilo ali, falei assim, não, tudo aconteceu lá atrás, não que eu acho que foi normal tudo que aconteceu, não. Eu acho que lá atrás eu fui uma vítima realmente, dentro dessa família, porque eu cresci, né, dentro de uma família doente, porque não foi só ele o abusador, foram outros também. Mas olha, Júlia, passou, né? eu imagino que, como você falou, não é fácil, mas eu agradeço muito você ter conversado com a gente, porque eu acho que hoje talvez você tenha tocado outras pessoas que estejam com menos coragem, com menos confiança, ou num momento de menos superação do que o seu, que ainda não tenham reestruturado suas famílias ou tenham suas famílias. Então, queria agradecer a você pela coragem e fico feliz de saber que hoje você tem filhos, que a sua vida seguiu em frente, que você continue cada vez mais alcançando a sua felicidade, que é o que todos nós merecemos, viu? Muito obrigada, um beijo grande para você. Obrigada, Fátima, um beijo grande para você também. Obrigada aí, tá bom? Espero que isso possa ajudar outras pessoas, entendeu? Eu acho que o foco principal é você focar naquilo que que me apresenta muito a sua vida. No meu caso, foram os meus filhos. Eu criei, eduquei. Hoje eu estou feliz porque eu tenho 2 filhos, né, bem maduros. E pessoas que estão do meu lado, me ajudam, são meus verdadeiros amigos. Que bom. Em relação à minha família, eu só lamento, né? Porque me causaram muita dor, deixaram algumas sequelas. Mas Deus, né, me ajudou sempre em todos os momentos da minha vida, graças a Deus. E também, para fechar, eu tive também, durante alguns anos, um bom tempo, eu tive uma terapia, né, uma prática, eu não vou falar aqui, porque senão todo mundo está sabendo, mas que me ajudou bastante. Sim. Além, claro, de meus filhos em primeiro lugar sempre, mas depois deles crescidos, criados, eu desenvolvi uma prática que eu renasci, eu vivi, né? Eu voltei a ser feliz, coisa que eu nunca fui, entendeu? E eu agradeço às pessoas que tiveram uma participação muito grande para que eu pudesse também renascer. Obrigada, Júlia. É importantíssimo isso que ela falou, né, Ana? Então, assim, a importância de tentar denunciar e realmente ter um apoio, um suporte depois disso, né? É o que eu sempre digo, Fátima, assim, o trauma é inevitável, não vai passar provavelmente nunca, mas a pior experiência da sua vida não precisa definir a sua vida inteira, né? Você pode conseguir, de alguma maneira, procurar apoio e procurar superar aquilo e ter uma vida ainda bacana, apesar do que aconteceu. E vamos ter um olhar mais generoso para o outro, né? Vamos ouvir mais do que só falar, criticar. Vamos ouvir o que essa pessoa tem para dizer e ouvir verdadeiramente para quem sabe a gente possa ajudar tantas pessoas que estão
estão aí na escuridão, né? No Verdade. sentido de estarem se sentindo não vistas, invisíveis diante de tanto sofrimento. Ana, muito bom ter você aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Fátima. Foi um prazer estar aqui. Espero que ajude bastante gente. Já vou Obrigada pensar pelo no espaço. próximo livro depois. Já pode deixar, já pensei. Depois te conto. Opa, tá bom. Obrigada. Gente, no